Fala galera, Paladino aqui na área, estou aqui para poder chamar a galera do segundão para a gente poder conversar um pouquinho sobre o tema que a gente está discutindo, que são as origens da vida. Então você vai se lembrar que quando a gente está falando desse tema, você precisa ficar muito ligado em relação a alguns cientistas, e a gente costuma chamar eles pelo sobrenome deles. Alguns desses cientistas desenvolveram ou contribuíram com o pensamento de ideias diferentes. Você vai precisar saber separar que cientista contribuiu com cada ideia. Para além disso, a gente conversou sobre alguns experimentos clássicos que alguns cientistas fizeram. Então, qual é o experimento de Pasteur, por exemplo? Essas coisas vão ser importantes para a gente. E aí, para a gente poder exemplificar como que esse tipo de tema pode aparecer numa prova, numa lista, a gente vai discutir os exercícios, né? Um deles especificamente falando da página 16 do seu livro, do seu material didático. É o exercício 2, ele tem 3 alternativas e a discussão desses exercícios já vai exemplificar muito bem para você como que a gente vai trabalhar com essas ideias na aplicação direta e prática. Vamos lá. Eu fiz um resumo de que cada enunciado pede. Quando você estiver olhando no seu exercício aí, junto com o seu material, você vai ver que o enunciado é um pouquinho mais amplo, né? Mas as principais ideias estão registradas aqui. No exercício 2A, ele quer que a gente faça uma diferenciação da contribuição da teoria da abiogênese para a teoria da biogênese no contexto geral das origens da vida. Então, relembrando que quando a gente vai diferenciar esses dois termos, uma das informações principais que nós vamos precisar é diferenciar esse prefixo aqui, que é uma negação. Então, na abiogênese, eu estou presumindo que a vida surgiu espontaneamente a partir da matéria não viva. Um outro jeito de falar isso é surgiu espontaneamente a partir da matéria inanimada. Na biogênese, nós presumimos que cada ser vivo que existe surgiu a partir de um outro ser vivo pré-existente a ele. Então, olha só, historicamente o que nós sabemos é que a teoria da biogênese, suas ideias e os seus experimentos prevaleceram sobre a teoria da abiogênese. Firmeza? Exceto se você estiver falando sobre os primeiros grupos de seres vivos. O primeiro grupo de seres vivos, ele foi pressuposto por uma galerinha aqui, que é o Oparin e o Haldane, e eles eram chamados de coacervados. Se você estiver pensando nos primeiros seres vivos, que são os coacervados, só tem como eles terem surgido de maneira abiogênica, certo? Então, a contribuição dessas duas teorias envolve exatamente a vida surgir através da matéria inanimada, e na biogênese, um ser vivo surge a partir de outro pré-existente. Matamos? Então vamos embora. Na letra B, queridos, eles querem saber exatamente quais foram as contribuições do Oparin e do Miller para as ideias a respeito de origens da vida. Como eu disse para vocês, é importante dar uma olhada a respeito dos experimentos ou das teorias que eles propuseram. O Oparin, eu acabei de falar sobre ele. O Oparin foi o cara que propôs a hipótese de que os primeiros organismos vivos, ainda bem rudimentares, ainda heterotróficos, né, aquele agrupamento de proteínas ali e água, os coacervados. Enquanto o Miller, ele fez um conjunto de experimentos científicos que demonstrou que era possível produzir substâncias orgânicas a partir de inorgânicas. Então, qual é a contribuição do Oparin? Ela é uma hipótese a respeito dos coacervados, que teriam sido os precursores das células. Enquanto o Miller faz um experimento reunindo uma série de substâncias, que eu acho muito importante você dar uma revisada em quais são elas. Ele submete essas substâncias a descargas elétricas, a aquecimento, e a partir disso ele produz substâncias orgânicas a partir de inorgânicas. Essas são as duas contribuições desses cientistas. Firmeza? Mata mais um? Vamos para a última? A última questão quer saber exatamente sobre os coacervados. E eles querem saber se essas criaturas fechariam melhor com a hipótese autotrófica ou com a hipótese heterotrófica. Vamos relembrar o que essas duas hipóteses aqui querem dizer. Na hipótese autotrófica, eu estou pensando que os primeiros organismos que surgiram eram capazes de fazer ou quimiossíntese ou fotossíntese. Lembrando que os seres aeróbios, as criaturas que respiram, só tem como elas surgirem depois que os seres fotossintetizantes surgem. Afinal de contas, o único processo metabólico que produz o gás oxigênio é a fotossíntese. Sabia que você ia acertar. Pelo que a gente conversou há alguns minutinhos atrás, queridos, a gente viu que os coacervados, seres hipotéticos do Oparin, eram criaturas que se alimentavam de partículas orgânicas do ambiente, o que faz com que eles fechem com a hipótese heterotrófica. Tranquilo, né? Eu tenho certeza que você vai matar sossegado essa provinha. Paladino tá na área. Fractal revisa, a gente se vê na próxima.